Graças e paz, boa tarde. Estava meditando sobre o Salmo primeiro, né? Salmo primeiro diz que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém nas rodas dos escarnecedores, não segue, né? Não se detém no caminho do ímpio, quer dizer, e não se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes tem a sua lei, o seu prazer, né? Na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. E falando sobre esse fato, né, da pessoa evitar, né, conselhos, nem todo mundo tá apto para dar um conselho, né? Nem todo mundo tá habilitado para dizer o caminho que a gente deve seguir. Entretanto, tem pessoas que de forma alguma a gente deve ouvir, né? E eu creio que você é capaz de identificar isso em nome de Jesus. E a Bíblia fala de uma situação que houve dentro da família de Davi. Davi foi aquele cara que era um campeão, né? Um vencedor, venceu gigantes, reinos, um homem de guerra, um homem que a Bíblia diz que quando Deus falou que iria construir, né, o templo, disse que ele não precisava ele colocar a mão naquilo ali, porque ele tinha sangue nas mãos, né? Será que ele derramou sangue, né? Então Deus pediu que fosse o filho dele, Salomão. Enfim, mas esse cara aí, ele aconteceu um problema terrível dentro da casa dele e ele não fez nada. E ele não. Tudo depois de um conselho, né? Tudo depois de um conselho. A Bíblia vai dizer no livro de 2 Samuel, o capítulo 13, e o verso 3, que diz assim: Tinha, porém, Aminon um amigo, que era Jonadab, filho de Simea. Imagine o cara ser chamado de amigo e dar um conselho para o cara ter relação, né, ilícita com a sua própria meia-irmã. Né? Dizer assim por causa da censura, né? Mas ele tentou a própria meia-irmã. A conselho de um amigo que, se você olhar o texto, ele era amigo e primo. Jonadab era um amigo e primo. E ele deu um conselho ao cara, porque o cara estava ficando magro de tanto, né, ansiar pela vida daquela jovem, aquela adolescente chamada Tamar, que era irmão de Abissalão, que era seu irmão também, meu irmão, né? Todos ali debaixo da jurisdição ali de Davi, né? E ele dá aquele conselho, que é um conselho só, não, chama teu pai, diz que tá doente e tal, não sei o que. Pede para ele mandar tua irmã fazer uma comida para tudo, tal, tal, tal. E Davi se abestalhou, não vigiou e fez o quê? O cara é rei, pô. O cara era um rei. Que papo é esse de minha filha, que não é tua irmã, é só meia-irmã? Que história é essa daí pro teu quarto levar comidinha pra tu? Não, por que tu tá mal? Por que tu tá comendo por quê? Qual é o teu problema? Eu dizia, ó, que frescura é essa? O que é que tu tem? Porque eu sou assim, né? Os meninos lá de casa dizem, eu tô com tal problema. Mentira. Primeiro eu duvido, depois eu questiono e depois eu analiso pra crer, né? Tipo, mentira, tá com conversa? Oxe, tá com resenha? Oxe, tu não quer ir pra escola? Não, eu tô, não sei o quê. Aí vem né, primeiro o cara duvida, né? Tô questionando. Tá assistindo o quê? Oxi, que nada, rapaz. Eu vejo o cara lá no meu tempo que eu estava, o cara com a perna só e chegava, tu tá com uma dorzinha
Que conversa. Mas menino, vai te embora pra escola. Questionei. Duvidei. Desde quando tá isso? É onde é? Na garganta? É? Cadê? Mostra aqui. É realmente, tua garganta tá bem irritada por dentro. Pode ser que esteja com uma inflamaçãozinha na garganta, viu? Eu vou ver se eu vou ver aqui um remédio pra tu. Não. Chama Tamar aí. Ô Tamar, cuida aqui do teu irmão. Eu sendo ela, eu cuidar de quem? Não, tem um servo dele aqui, ó. Aqui atrás. Pai, eu tô estudando pra faculdade, eu tô estudando pra ser. Pai, eu tô fazendo meu cabelo. Pai, eu ir pra cozinha pra. Aminon. Aminon, pelo amor de Deus, irmão. Não, né? Davi quis agradar, né? Agradar um e desagradar o outro. Porque aquela falha dele ali em não analisar os fatos custou muito caro. E custa muito caro, meu irmão. Um conselho errado e uma não análise dos fatos do que se passa, né, de fato, pode custar muito caro. Para Davi custou, já não tem esse crédito todo. Né? Que era um homem de guerra, do muro para fora, o cara era o cão. Ninguém segurava ele, né? Ninguém era igual a Davi, né? Ninguém. Mas do muro para dentro, Davi estava tentando agradar gregos e troianos, né? Tentando agradar um, ganhar o crédito, né? Não, meu irmão. Não é assim não. Deveria ter questionado. Por que você tá secando? Você não tava. Levanta aí da cama aí. O que é que tu tem? Por que que tá mago? Cadê? Chama a equipe aí. Chama a equipe aí a equipe de enfermagem aí. Chama a Eric e a equipe dele. Aí eu ia lá. Tá mago por quebra a boca. Ah. Não, tá com anemia não. A garganta tá inflamada. O que é que tu tem? Passar um soro aqui glicosado com 2 ampolas de complexo B. Com a glicose de 50% no soro. Pra levantar ele. Não precisa fazer comida não. É a garganta dele tá ruim, eu acho. Acabou-se, pô. Não. Chama Tamar. Chama Tamar pra servir. Custou caro. Custou caro não analisar o que estava acontecendo. E deu de bandeja Tamar para os projetos do diabo, aconselhado por um cara que era primo e amigo. Veja um problema em família, né? Ele ia reclamar. Vou pegar seu. Eita, o pai dele é meu irmão. E ele é meu sobrinho, que é primo do meu filho. E aí caiu pro lado mais fraco, né? Pra mulher, né? Caiu pro lado dela. Cuidado, né? Conselho. Quem quer conselho, quando, quando você quer fazer coisa errada, você nunca procura uma pessoa certa, né? E na maioria das vezes nem procura, né? Mas quando você encontra, você só encontra a pessoa errada. Não encontra a pessoa certa, nunca. Então cuidado, né? Cuidado com o conselho, cuidado com certos conselhos. Dependendo de quem vem. Obrigado, vice. Valeu, tchau. Ajudasse muito. Tu calado, tu é um poeta. Obrigado, meu amigo. Se preocupe não, que eu não preciso, como dizer aquela música, eu não preciso de ninguém para fazer merda comigo. Eu sozinho ponho minha vida em perigo. Pronto. Tava resolvido. Tá aí, o cara tava com desejo na meia irmã. Tudo errado, né?
Aí vem o cara e diz, não, tu faz assim, 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 assim. E deu o quê? Deu merda. O cara atentou contra a própria irmã. Vem o outro irmão e cancela o CPF dele. Imagina a bagunça que ficou dentro do reinado de Davi. Aquilo gerou uma revolta, né? É tanto que Absalão depois tenta tomar o trono, lá vai. Porque à medida que foi acontecendo os erros, Davi foi deixando pra lá, né? Aliviando, né? Aliviando, né? Passou a aliviar, né? Tirar por menos. Tirar por menos. E isso é muito sério, muito. Eu sei que não é. Quando o problema é dentro de casa, meu amigo, é problema. É problema pequeno, é problema grande. Mas assim, tem que ser encarado de frente. E falo isso porque um dia eu já vivi problemas sérios dentro de casa e eu deixei passar e deu merda semelhante. Não foi pior que a casa de Davi. Que eu vi, né? Houve morte, houve, né? O irmão querendo atentar outro. No meu caso foi diferente, mas deu bronca, deu problema aí. Não houve, não houve como reverter aquilo. Foi o caso de Davi. Não tinha como reverter aquilo. Dali pra frente foi só BO, foi só problema. Aí você diz, ah, Eric, mas aí estava escrito que quando ele pecou lá contra. Ah, beleza, beleza. Mas ele ali tinha poder de decisão ali, ele tinha poder de escolher, ele podia, a coisa poderia migrar para outro lado. Mas não migrou justamente para aquela parte ali sexual e depois para cancelamento de visto, né? E deu problema, né? A gente sabe que deu problema grande. Não foi brincadeira. Que o Senhor nos livre, né? Nos livre de certos conselheiros e ainda que venham, que a gente possa parar e dizer bem-aventurado o homem e a mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se assenta em mesa de escarnecedor, de gente que está escarnecendo aquilo que é sagrado, aquilo que é santo. Não se detém no caminho dos pecadores, não vai no caminho dos pecadores. Mas que antes tenha a sua lei, né, sua vontade subjugada à lei de Deus e nela medita de dia e de noite, para que vá bem, né? E que seja próspero e tenha uma vida que alegre o coração do Senhor, né? Que a vida dessa pessoa que vai seguir esse caminho alegre o coração de Deus. Então muito cuidado, né? Muito cuidado. Eu analisando, vou dar um exemplo. Fica no teu lugar, né? Esperando ali a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, né? Boa, perfeita e agradável. É sobre isso, né? A Bíblia dá o conselho, né? Apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformável pela renovação do vosso entendimento, para que possais desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aminon seguiu o conselho de quem? De ímpio. Aminon conhecia a lei, conhecia, mas não quis saber da lei. Aminon tinha acesso à informação? Tinha acesso a tudo, mas ainda assim ele não atentou para o certo e buscou fazer tudo errado. E a gente sabe no que foi que deu. Sabe no que foi que deu. O problema foi grande e foi um problema que crescia feito rabo de cavalo, só para baixo. Era só descer, só descer, só descer. Houve
a tentativa né, dele pegar a própria irmã, depois o outro vem e cancela o CPF dele, depois esse cancela o CPF dele, tenta contra o próprio pai e tenta roubar o reino, depois vem o cara e mata. E o problema ficou ali, né? Ficou ali, girando dentro da casa dele. Então, em nome de Jesus, não vigia, analisa os fatos, analisa tudo ali direitinho, né? Não vai se meter a besta, vai chegar o tempo de tudo fluir, acontecer, né? Você está no meio de uma multidão, não vá se avexar, não vá seguir conselho do ímpio. É aquela história do o menino ali no meio da multidão, aí de repente o pessoal vem dar conselho a Jesus, ó. Os caras vieram dar conselho a Jesus. Ô mestre, despede a multidão aí que assim, o pessoal já vem andando, né? Longe, vem de longe já e já tá escurecendo, já daqui a pouco vai começar, né, outros barulhos aqui, né, que é o ronco da barriga dessa turma, e a gente não tem de onde tirar. Os caras já tinham calculado, né, pela multidão que vem aí, a gente vai precisar de 10 mil reais de pão, entendeu? Vai ter que comprar mineral, vai ter que parar um carro-pipa aqui para dar Indaiá para dar água a essa galera aí. Entendeu? Então, assim, complicado. Eu acho que o senhor deveria dar uma paradinha e dizer, ó, povo, pega o beco. Jesus olhou para eles e disse, dai voz de comer a eles. Dai voz aí de comer. E isso é top, né? Porque assim, Jesus deu a oportunidade deles darem a solução, não de trazer o problema, né? Dar a solução aí. O problema é visível, é notório que um monte de gente. Aí vê aí, vanda aí no meio do povo, vê quem tem alguma coisa. Aí mesmo, como é muita gente, 5 mil homens tinha, cada homem tinha no mínimo uma mulher. Né? Que tinha mais dinheiro tinha duas, três. Aí que sai de 5 mil para 5.003, né? Aí um começa a andar por ali e encontra um jovem que tinha 5 pães e 2 peixinhos. E aqueles 5 pães e 2 peixinhos, olharam assim, bicho, isso aqui não é nada. Mas não é nada na tua mão, pô. Na tua mão só serve pra tu. Agora imagina aquele menino dizer assim, ó. Alguém dizer, ei, tu vai dar teu pãozinho pra esses caras. Os caras vão matar a fome deles e depois. Tu já viu quanto tu andou? A volta vai ser com a barriga roncando. Mas o menino disse, não, pode levar. 5 pães e 2 peixinhos. Que na mão de Jesus, quando chegou lá, matou a fome de todo mundo. Já precisa aquele menino que segue o conselho, né? Vai que tinha alguém ali dando conselho. Tu é doido, tu vai dar. Eu não daria. Uma vez eu parei num determinado ponto, eu até já falei em outros vídeos aí. Parei num determinado ponto e senti uma voz falar comigo para abençoar a vida de uma pessoa. E a mensagem ali que eu ouvia era entrega tudo que tem na sua carteira a ela, aquela pessoa. E assim, eu tinha 100 reais, né? Dia 31 de dezembro. Eu indo para casa, vindo do trabalho para casa. Esse pelo menos eu não tô liso, né? Tenho 100 conto. Aí quando vê, o Espírito Santo diz, entrega os 100 ali ao rapaz que está enchendo o pneu do teu carro, do carro que tu trabalha. Entrega tudo, eu digo, só tem 100. Entrega os 100. Aí você vai comer e você fica pensando, né? Poxa, eu vou dar 100 a esse cara. E amanhã, e hoje se precisar de um centavo, eu tinha 100, não vou ter mais, né?
Mas aí, meu irmão, aquela voz eu já tinha ouvido outro dia. Eu digo, não, essa voz aí não é a mesma. Não é uma voz diferente. Aí não é um conselho de ímpio. Isso é um conselho de Deus. E eu simplesmente não ponderei. Confesso que já ponderei. Mas dessa vez não. Quando chegou a minha vez, o cara encheu o pneu do veículo lá. E quando ele encheu, ele abriu o vidro. Disse, abra a mão aí, abençoado. Aí eu soltei ali R$ 100. Todo dia do brasileiro. No dia 31 de dezembro. Aí ele pegou e abriu. Quando ele abriu, disse, você errou, irmão. Eu disse, não, eu errei não. Eu tava com a carteira na mão. Disse, era tudo que eu tinha nessa carteira. E Deus mandou te dar. Abri a carteira assim pra ele. Será tudo que eu tinha na carteira. E foi Deus que mandou te dar. Não foi eu. Foi Deus. Ele fez. E olha como é que eu tô aqui, todo arrepiado. Até o cabelo arrepiado. Que coisa maravilhosa. Deus é bom. Deus é bom. Então, cuidado, cuidado. A sua mente ela é bombardeada o tempo todo. Nem tudo que cruza aqui, ó, na sua mente lá dentro, é você, é Deus. Às vezes é o próprio diabo tentando influenciar. Às vezes é o próprio diabo dizendo assim, ó, não, se tu é filho de Deus, joga-te daqui de cima. Não está escrito que ele enviará anjos para te livrar? Vai usar até o versículo da Bíblia para tentar influenciar a tua vida a chegar mais rápido no inferno. Tentou Jesus? Imagina eu. Imagina você. Então, em nome de Jesus, cuidado com o conselho. Cuidado com certos amigos. Existem amigos que são mais chegados que irmão. E existe amigos e amigos. Então, soluções rápidas. Soluções rápidas, né? Oxi, tá ruim lá no teu trabalho? Eu posso tu pedir as contas e te embora, eu quero esse negócio. Sim, depois quem vai pagar tuas contas? Hã? Solução rápida. Qual? Então, todo cuidado é pouco. Vigia. Em nome de Jesus. Fica na paz. Que Deus te abençoe.